Boa noite. O novo Código Florestal acaba de completar um ano de vigência, depois de uma tramitação polêmica que dividiu posições no Congresso Nacional. O 3-1 de hoje vai discutir quais os principais avanços e também os retrocessos da nova lei. Para falar sobre o assunto, recebemos em nosso estúdio Raul do Vale, coordenador adjunto do programa Política e Direito do ISA, Instituto Socioambiental. Paulo Guilherme Cabral, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, e o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Antes de começarmos o debate, nós vamos conferir uma reportagem sobre o novo Código Florestal. Até o ano passado, o Brasil estava seguindo um Código Florestal criado em 1965, pelo ex-presidente Castelo Branco. No dia 25 de abril, o Congresso aprovou uma nova lei após 4 anos de muita discussão. De um lado, os ambientalistas querendo regras mais rígidas, de outro, a bancada ruralista tentando aliviar um pouco mais para o produtor. A lei foi sancionada um mês depois, dia 25 de maio, com alguns vetos, mas fez mudanças significativas. O proprietário rural agora pode incluir também na conta da reserva legal, que é a mata nativa da propriedade, áreas que antes já eram obrigatórias de preservação, como as margens de rios, o que na prática diminui a extensão protegida. Outra mudança foi o tratamento diferente a pequenos, médios e grandes produtores. Agora, quem tem mais terra tem que preservar mais. A mata ciliar é proporcional ao tamanho da propriedade rural, mas na prática ela acabou sendo reduzida porque é medida a partir do leito médio do rio e não quando ele está no período de cheia. Os proprietários irregulares têm 2 anos contados a partir de outubro do ano passado para se inscreverem no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Quem não estiver cadastrado não terá acesso a crédito agrícola, financiamento para recuperação de área ambiental e nem isenção de impostos para insumos e equipamentos. Um ano depois da aprovação da lei, há críticas quanto a aspectos que ainda não foram colocados em prática. Precisamos implementar essa lei da melhor forma possível, sem que retrocessos adicionais sejam feitos. Nenhum estado brasileiro aprovou ainda o Programa de Regularização Ambiental, que desenvolveria ações a serem tomadas pelos proprietários de terra para se adequar à nova lei. O cadastro ambiental também anda a passos lentos. 4,5 milhões de propriedades rurais precisam ser cadastradas, mais de 80% do total. E os incentivos econômicos para quem não desmatou ilegalmente ainda não saíram do papel. Com isso, fica a pergunta: o que realmente avançou na preservação ambiental no Brasil em um ano de novo Código Florestal? Secretário Paulo Guilherme, nós vivemos uma grande contradição no Brasil hoje, que é o fato de que a agropecuária é a atividade econômica produtiva hoje que está segurando a economia brasileira, né? A gente vem tendo, né, dificuldades com relação à indústria, né? O índice de crescimento nosso está baixo, a economia está segurando isso, segurando as exportações. Quer dizer, ao mesmo tempo que a economia brasileira se moderniza, avança, nós temos, vamos dizer assim, um passivo ambiental que precisa ser cuidado, tratado, e uma biodiversidade que precisa ser preservada a qualquer custo. Como é que o novo Código Florestal está servindo para administrar essa contradição? Porque é uma contradição do nosso país. Essa era uma questão que está no centro de toda a discussão do Código Florestal, da atual lei florestal do país. Havia sempre uma preocupação de que manter áreas ou recuperar áreas com vegetação nativa, manter as reservas legais, a APP, poderia colocar em risco a produção de alimentos no país. Isso está sendo dirimido, está sendo esclarecido, essa situação, na medida que a gente começa a ter mais conhecimento de fato sobre a realidade brasileira, especialmente agora que a nova lei trouxe alguns instrumentos que vai permitir
que o país conheça de fato a situação de todos os imóveis rurais. No país hoje nós temos cerca de 5,2 milhões de imóveis rurais, tanto da agricultura familiar como da agricultura patronal, da grande agropecuária brasileira. E é importante, de fato, a gente ter todo esse recurso natural sendo bem utilizado. Não só o Brasil tem esse problema de degradação ambiental, outros países também, com grande potencial de produção de alimentos, enfrenta especialmente o desgaste do solo. Isso é de difícil de recuperação e em alguns momentos, em algumas situações, até não se recupera mais. Então, de fato, é muito importante a gente conciliar essas duas vocações, a gente ter tanto a conservação dos recursos naturais, estão falando de biodiversidade, estão falando do solo, estão falando dos recursos hídricos, como também a capacidade de produzir alimentos para alimentar o povo brasileiro e também gerar exportação, como você está colocando, né, a influência que tem a agropecuária na balança econômica do país. E nós acreditamos que isso é possível. Aliás, é melhor até que se tenha o ambiente conservado, em equilíbrio, para que a gente utilize de forma adequada os recursos naturais e a biodiversidade, que ela presta um serviço, inclusive, para o produtor, na hora de ter um equilíbrio para não ter uma ação de pragas, por exemplo, né, uma grande pressão de pragas que concorrem com a produção. Então, o que a gente vai ganhar agora com o novo Código Florestal é uma capacidade efetiva de acompanhar essa situação nos 5,2 milhões de imóveis rurais do país e estimular que, de fato, a gente procure ter mais eficiência produtiva e, ao mesmo tempo, conservação dos recursos naturais. Você concorda, Raul, com essa visão? Olha, eu concordo em parte com o que o Paulo falou. Acho que concordo inteiramente que a produção agrícola depende da conservação dos recursos naturais. Isso não é só no Brasil, em várias partes do mundo. Nós temos vários exemplos no Brasil de problemas graves já por termos passado do limite, né? A terra do deputado do Colato, por exemplo, Rio Grande do Sul, foi o grande celeiro agrícola do Brasil durante muitos anos. Hoje é o estado com maior, né, área em desertificação do país por mau uso do solo, entendeu? Por manejo inadequado. Então, nós temos situações que a gente tem que resolver. O novo Código Florestal, ele tem um avanço, que é o cadastro ambiental rural, né, que todo imóvel vai ter que entrar nesse cadastro e, portanto, o Brasil conhecerá com mais precisão o que tem no campo brasileiro, quem são esses proprietários, o que produzem, qual é o tamanho de cada área. Isso é uma vantagem. Mas, por outro lado, ele jogou para baixo do tapete muitos dos problemas que nós temos, né? Eu acho que esse é o problema agora da implementação da lei, que a gente tem que ver como que a gente resolve. O que é jogar para baixo do tapete? Muitas áreas que foram desmatadas ilegalmente ou inadequadamente, né? Beiras de rio, encostas, né? Nascentes, são áreas importantes para a produção de água, para a segurança da população. Pela lei, o que foi desmatado fica desmatado, né? Em muitos casos não terá que ser restaurado, mesmo áreas que deveriam ter floresta ali para prestar um serviço para a população e para o próprio agricultor, ou seja, uma nascente, para que ela possa voltar a ter água, uma vez que ela esteja sido desmatada e seca, tem que ser replantada. Muitas das nascentes não terão que ser restauradas ou muito pouco. Então, agora, qual é a nossa preocupação? Que na implementação da lei possamos corrigir isso, né? Então, se já não é mais obrigatório, em muitos casos, restaurar porque foi anistiado, quais serão as políticas públicas do Estado brasileiro, e o Estado, eu digo, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, né, para incentivar o produtor, para estimular o produtor, para dar condições ao produtor de recuperar aquilo que tem que ser recuperado, ou em muitos casos de preservar o que tem que ser preservado. O Brasil tem uma facilidade que nós somos um país tropical. Quando um mau manejo do solo, isso é uma coisa ruim, porque chove muito, então um mau manejo faz com que se assoreie rápido os rios, o solo vai embora, tem uma série de problemas. Mas, por outro lado, para restaurar o que foi feito de forma equivocada, nós temos uma bênção, que é um clima apropriado, diferente de outros países que têm que labutar para conseguir restaurar. Nós, do ISA, já restauramos mais de 3 mil hectares na bacia do Xingu, em 7, 8 anos. Estamos aprendendo, o que a gente precisa é desenvolver técnicas adequadas para baratear o custo. Hoje ainda é caro, né? Mas com a aplicação disso em escala, tenho certeza que nós teremos técnicos formados que vão estar pensando em novas soluções, mais sementes, mais mudas. Só que o que é fundamental é que isso chegue ao produtor, né? Então, por exemplo, seria fundamental que daqui, nos próximos muitos anos, para que o novo código chegue no chão, para que ele cumpra com a função de conservar o que tem que ser conservado, que a assistência técnica apoie o pequeno, o médio, o grande produtor a fazer isso. Muitos sabem plantar soja, cana, trigo, mas não sabem plantar floresta nativa, biodiversa, que, né, produz água.
É importante chegar lá e dizer como fazer, dar as condições, que tenha crédito para isso, que tenha uma política de incentivo, que aquele que fez bem feito, principalmente, se sinta premiado agora, porque o código cometeu uma injustiça, aquele que conservou não recebeu nada em troca e o que não conservou acabou sendo anistiado. Então, digamos, é um benefício perverso, porque quem cumpriu a lei tem que proteger mais. Vamos ouvir aqui o nosso deputado. Concorda com isso, de que o Código castigou quem cumpriu a lei e premiou quem não cumpriu? Olha, eu queria comentar o Paulo, né, secretário do Meio Ambiente, e o Raul, né, grande ativista do meio ambiente, da ISA, né, o Instituto. E, na verdade, nós estamos debatendo esse assunto há muito tempo, né, através do meio ambiente, agricultura, o Código Florestal. Eu fui o autor do projeto 5367, que surgiu todo esse processo, aliás, com uma luta lá de Santa Catarina, criamos o Código Ambiental Catarinense, dando poder concorrente para os estados fazer a sua legislação. Foi tão combatido, né, e o nosso código lá que as pessoas diziam que não valia, porque valia o nacional, agora o nosso ficou mais restrito que o nacional, diz que não vale, o nacional vale o estadual. Toda uma discussão. Mas, na verdade, nós temos que voltar às origens dessa história toda, né? Do descobrimento do Brasil, do que é o Brasil, como é que é a ocupação territorial do Brasil hoje. Todo mundo sabe que nós temos mais de 60% de florestas nativas no Brasil, isso poucos países do mundo, quase nenhum tem. Dentro das propriedades com reserva legal, é o Brasil, que é a lei jabuticaba, que nós chamamos, que é só aqui no Brasil. Outros países não têm, agora começando algum estudo. E como é que você ocupou as terras do Brasil? Quando você ocupou as terras do Brasil, os imigrantes italianos, alemães, vieram para onde? Vieram para as montanhas, que lá era similar à Europa. Vieram para perto das águas. Por que vieram para perto das águas e o mundo inteiro se instalou perto da água? Porque não tinha tecnologia. Você tinha que buscar água lá no rio, no poço, na vertente. E todos ficaram na beira do rio. Qualquer cidade que você pegar aí, você pegar Paris, Londres, Roma, estão os rios no meio da cidade. São Paulo com o Tietê. Então, é toda uma cultura que veio para você aproveitar as águas da época. Você não tinha o recalque através da energia para mandar água para 100 metros de altura, dos 2 quilômetros, 3 quilômetros. Então, essa composição é que nós temos que olhar de perto. E como é que foi feito esse trabalho? Como é que foi feita a legislação lá atrás? Tanto é verdade que nós temos aí no código que foi aprovado a lei da temporalidade. Qual era a lei do tempo em que foi aberta essa propriedade? Qual era a lei? Não tinha, certamente, aí a questão da reserva legal. A APP foi criada agora, 65, 89, por aí, com medidas provisórias, etc. Então, você tem que respeitar a lei daquela época. Isso era certo ou errado? Era a orientação. Eu, como agrônomo mesmo, fiz muitos projetos de Provárzea, que era secar os banhados, porque eram as terras melhores. Financiado pelo Banco Mundial, financiado pelo Banco do Brasil, e era essa a orientação que se dava. Em Santa Catarina, são pequenas propriedades, se recomendava instalar as pocilgas no lado do rio, dos lagos, das açudes, para alimentar os peixes. Essa é uma prática agronômica, né? E ainda existe no Brasil afora. Então, é todo um processo que nós temos aí que precisamos atuar. Agora, não concordo que o código veio trazer dificuldade para a questão ambiental. Ao contrário. A questão que o Raul fala da anistia, hoje como é que é feita a questão das multas? Você dá lá um carro para a polícia ambiental, acabou o crime ambiental. Nós estamos transformando isso em serviço ambiental. Você está lá na propriedade, cortou uma árvore, planta 10, o plano de regulação ambiental vai dizer como vai fazer isso. Então, é uma distorção do processo. Anistiar o desmatador. Não. Na época foram feitos os mates, dependendo da lei da época, e agora nós estamos tentando recompensar a natureza em cima desse processo. Agora, não podemos esquecer que para você instalar qualquer agricultura, o próprio na cidade, porque a questão ambiental não é só uma questão rural, era urbana também, né? Aqui em Brasília mesmo era um cerrado, outros municípios aí era mata. Você tirou a mata para instalar a cidade. Então, você focou que a área rural é a área bandida da questão ambiental, e não é. O que a área rural tem de diferente? Que ela precisa de mais espaço para poder plantar e para poder criar. Você não pode plantar embaixo de árvore, você não pode criar um boi embaixo de árvore, você tem que tirar para plantar o pasto, plantar a soja. E a questão do solo, aqui, 30 anos atrás, quando você falava em plantar soja ou trabalhar no cerrado, era um sacrilégio, né? Não se produzia nada,
era uma coisa, a terra estéril. Hoje, se você pegar essas áreas de cerrado que foram ontem, que plantar soja, elas melhoraram muito. A qualidade do solo, a estrutura do solo, a produtividade, a fertilidade do solo aumentou muito. Tanto é verdade que hoje nós estamos, uma prática de 30 anos atrás que nós implantamos, eu como agrônomo sei disso, que foi o plantio direto, era um crime ambiental. Hoje virou uma prática conservacionista, que é você não mexer com o solo, você plantar sem arar a terra, com essas condições. Então, o que nós temos que ver é isso. Nós não concordamos que o agricultor que é o bandido dessa história. Nós dizemos que nós queremos participar agora. A questão toda na implantação do código é muito fácil, né? Você entrar com o discurso e o agricultor entrar com a conta, com o bolso, né? No Rio +20, procuraram 30 bilhões aí para alguém financiar, ninguém conseguiu financiar, o mundo foi embora, não resolveram nada. Aqui no Brasil já resolveram, quem vai pagar a conta é o agricultor. Então, essa é a diferença que nós temos entre você falar e implantar. E o que faremos então, deputado? Agora nós temos aí a questão do CAR, que não é culpa do agricultor, porque não foi implantado o código, porque o CAR não foi ainda definido oficialmente, deputado. E outras questões, só para concluir. E outras questões que estão debitando para os produtores, que não é o produtor, porque o governo não fez a sua parte de fazer a regulamentação da lei. Vamos tratar disso no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos já já. O 3-1 está de volta com a discussão sobre o aniversário do Código Florestal. Estão aqui conosco Raul do Vale, coordenador adjunto do programa Política e Direito do ISA, Instituto Socioambiental, Paulo Guilherme Cabral, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, e o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nossa equipe ouviu o assessor especial de políticas públicas do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Lima. Vamos saber como ele avalia este 1 ano da lei do Código Florestal. O Código foi fruto de um embate muito forte, né, entre organizações ambientalistas e representação ruralista no Congresso Nacional. E nesse 1 ano, o importante é que a lei deveria estar sendo colocada em prática. Essa é a nossa grande preocupação, né? A lei ela traz alguns retrocessos, ela traz alguns avanços e pouco foi feito para de fato colocá-la em prática. Os retrocessos que já vêm sendo aplicados, na verdade, né, é que parou toda a fiscalização em cima de desmatamento ilegal ocorrido até julho de 2008. Praticamente o que opera é uma grande anistia. O que tem de bom são poucas coisas, por exemplo, a criação do Cadastro Ambiental Rural, que é um mecanismo, um instrumento que vai permitir ao governo monitorar, acompanhar o que está sendo feito em cada propriedade rural em termos de desmatamento e recuperação florestal. Quando a gente fala em implementação da lei, é importante dizer que nós estamos falando de proteção de nascentes, proteção de margem de rio, proteção do que tem ainda de vegetação nativa, com biodiversidade, clima. Então, não é simplesmente, não estamos falando aqui de um aspecto burocrático de regulamentação, não. É de implementação efetiva da proteção ambiental no meio rural brasileiro. Deputado, o senhor estava falando exatamente sobre essa questão do cadastro, quando a gente fez o intervalo. Qual é a dificuldade com relação a isso, do teu ponto de vista? Na verdade, nós temos a lei e não temos a complementação da lei, que é a regulamentação, que é o cadastro ambiental rural, que o São Paulo deve colocar aí o que o Ministério do Meio Ambiente está pensando fazer, né? E a questão do PRA, que é o Plano de Regulação Ambiental, que ficou meio dúbio. Nós queríamos que os estados fizessem na lei, quando nós fizemos a lei, e ficou aí governo federal e estados para fazer esse plano de regulação ambiental. Então, aí está uma dúvida se os estados têm que fazer a lei, se é um decreto, se essa regulamentação vem de que forma, que instrumento legal para fazer, e está meio parado. Eu não tenho... Em Santa Catarina nós estamos trabalhando a lei que já tinha para adaptar a nova lei, né? Não sei se isso vai valer como mas está sendo feito. Então, a área da agricultura, ela está aguardando. Tem muita gente querendo fazer. Nós temos aí
por exemplo, em Santa Catarina e no país, embora o cadastro ambiental rural determine que você faça o cadastro e não a verbação da reserva legal no cartório, estão exigindo ainda a verbação da reserva legal no cartório. Aliás, o pedido que eu fiz ao Ministério do Meio Ambiente não me responderam ainda, faz quase 6 meses. Respondemos. A gente precisa saber exatamente o que é isso, porque o que acontece? Os cartórios estão exigindo que faça a verbação da reserva legal. A verbação da reserva legal, antes, ela exigia que se fizesse a verbação, isolasse a área e não utilizasse mais. Hoje, com a nova lei, dizendo que até 4 modos você mantém o que tem, não precisa você ter mais os 20%, 35%, 80%, conforme a região do país, né? E acima de 4 modos tem 20 anos para repor. Então você continua plantando. Por que nós levantamos isso como parlamentar ou legislativo? Por quê? Nós não sabemos qual é o impacto que vai dar na agricultura. O quanto de área tem dentro de APP e reserva legal no Brasil? O governo não sabe, a Embrapa não sabe. Nós temos dado do Ministério da Agricultura que é 80 milhões de hectares. O próprio Ministério do Meio Ambiente calcula que é 30 milhões, 33 milhões. A Sociedade para a Proteção Brasileira da Ciência diz que é 160 milhões que é o passivo ambiental que estariam ali. Então, se nós tirarmos essas áreas, né, que estão em APP, reserva legal, que estão plantadas, que tem pecuária, nós quebramos o Brasil. E essa foi a intenção, então, do legislador, dizer, então vamos fazer o seguinte, até 4 modos para proteger o pequeno produtor, nós vamos manter essas áreas produzindo, vamos preservar as fontes, as águas, né, as áreas que estão de risco, etc., mas vamos manter produzindo, né, para não expulsar esse pequeno agricultor. Às vezes, o pequeno pedacinho de terra que ele tinha na pecuária e na agricultura, ele tinha que separar, fazer reserva legal e inviabilizar a propriedade. E na grande propriedade também, né, no norte, por exemplo, tem uma época que você podia abrir 80%, agora você pode abrir 20% na Amazonas. Quem abriu na época 80% estaria ilegal, e se ele deixasse de produzir nesses 80% e ficasse só em 20%, o que aconteceria? Qual é a redução da produção no Brasil? Então, esse impacto que nós estamos pedindo para que o governo nos dê. E que, por isso, é que mudou a verbação da reserva legal. Não é exigido, por quê? Até 4 modos, você não precisa ter a reserva legal, a não ser aquela que já existe, você não vai desmatar mais. E também, assim, você tem 20 anos para repor, para ele continuar plantando aos poucos, gradativamente paulatinamente, buscando a recuperação dessas áreas para ele não simplesmente quebrar a produção. Então, é todo um processo que está aí, que nós estamos esperando o CAR, né, para ver como sai. Tem uma notícia aí que o pessoal inventou um tal de PRADA, né, que é um programa de recuperação de área degradada, que a gente não sabe o que é isso, e não está na lei, e que nós estamos sabendo o que vai acontecer. Vamos ouvir o secretário aqui para saber o que E o certificado também, que é uma nova figura que estão falando aí, que vão trazer, que com certeza vai levar esse cadastro para 30 anos e não 2 anos, conforme nós vamos. Secretário, o deputado jogou no seu colo aí o atraso aí na regulamentação. O que está acontecendo? Não tem atraso nenhum. Na verdade, nós estamos cumprindo o que a lei determinou. A lei estabeleceu, no conjunto dos artigos que foi publicado da lei, alguns prazos para determinados artigos. Nem todos, inclusive, estão estabelecido prazo. O primeiro prazo era 180 dias depois da publicação da lei, que dizia que o governo deveria definir as regras gerais para o programa de regularização ambiental. Isso foi feito, é o decreto 7830, que talvez não tenha chamado tanta atenção da imprensa. Não definiu nada, falou que estava na lei. São as regras gerais, deputado. Que a lei, inclusive, tem um espírito muito interessante, que ela diz o seguinte: à União cabe estabelecer regras gerais. Aos estados, sim, seriam as regras específicas. Inclusive, a lei diz que o cadastro ambiental rural ele é preferencialmente implementado pelo estado e pelo município. À União cabe, então, o papel de dar suporte. Isso é uma questão que vinha já desde o Código anterior, uma confusão de saber é feito pelo quem governo de fato, federal, que os estados estão esperando esse modelo que vai se fazer do Sistema Nacional via eletrônica para poder implantar. Então, como é que você vai implantar se você não tem isso? Isso já foi dado isso pelo atrasado, decreto. Sim, doutor, Já foi dado pelo decreto 7830, não, que são não as foi, regras gerais para estabelecer a adesão ao programa. Essa sim tem prazo estabelecido. Para o cadastro ambiental rural não foi estabelecido prazo. Não foi dito que em determinada data deveria estar disponível o cadastro ambiental rural. O que o governo fez, o governo federal fez, ele se antecipou nesse sentido, sabendo da dificuldade que os estados poderiam ter. Inclusive, é importante também distinguir que alguns estados, inclusive, já têm sistemas próprios. E alguns estão implementando os seus próprios sistemas. Mas tem que como fazer a lei permitiu, deputado. A lei permitiu que os estados, como a adesão é preferencialmente pelo estado, né? A lei diz isso, a adesão ao cadastro ambiental rural
que é importante esclarecer para os produtores, eles não precisam ter pressa neste momento. A lei não estabeleceu um prazo, eles não estão ilegais, eles não estão fora da lei. Então, à medida que for dado uma publicidade em relação à data de início para o cadastramento, aí sim que o produtor deverá procurar o órgão estadual do seu estado. Então, os estados que já tinham os seus sistemas, eles já cadastraram, tem estados como Mato Grosso, Pará, que tem um grande número, uma área significativa dos seus estados já com cadastro. Esse cadastro continua valendo, eles serão integrados dentro de um sistema. Bom, eu queria também abordar um tema que está presente aqui, a questão de ter havido ou não anistia, se o produtor tem ou não tem que recuperar. A lei é clara nesse sentido, inclusive, o deputado também estava colocando isso. Os produtores familiares, aqueles que têm até 4 modos fiscais, eles foram desonerados de recuperar a reserva legal, que é aquele percentual que é variável de acordo com o bioma, aqui na região do Cerrado, por exemplo, são 20%, na Amazônia é 80%. Então, mas o produtor familiar que tiver áreas remanescentes, ele não pode desmatar, ele tem que manter essa área. E a APP, aquelas áreas que estão principalmente no entorno das nascentes, dos cursos de rio, todos os produtores têm que recuperar. Então, assim, não é certo dizer que há uma anistia. Não, os produtores terão sim que recuperar, a partir que ele faz o seu cadastro ambiental rural, nós vamos saber exatamente, né, o produtor vai declarar, porque o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é um ato declaratório do produtor, ele vai de fato identificar o que ele tem de ativo ambiental, o que ele tem de passivo, que é a ausência de APP ou de reserva legal, e aí sim nós vamos conhecer exatamente o tamanho dessa área. Há uma estimativa que varia, ainda por um número muito grande, entre 20 milhões a 40 milhões de hectares a serem recuperados. Então, de fato, é uma área significativa que vai poder, inclusive, agregar renda para o produtor. Isso que os produtores mais eficientes, mais competitivos, mais integrados ao mercado estão percebendo. A pecuária, a lavoura dá renda, mas é possível também ter uma outra alternativa de renda, que é plantar floresta, além de valorizar o seu imóvel rural, porque você conserva o solo, você conserva a água na sua propriedade, você conserva a biodiversidade. Isso certamente fará diferença e o mercado está buscando... Quando você fala plantar a floresta, isso inclui a floresta para fins industriais, para, por exemplo, produção também, de celulose? A lei permite isso, a lei permitiu que a área de reserva legal, a área de reserva legal seja recuperada, inclusive com 50% com espécies exóticas, por exemplo, eucalipto, que tem muita busca, né, tanto para siderurgia, para produção de celulose. Então, pode vir a ser, sim, de fato, uma renda para o produtor. Ainda mais agora que aumentou a fiscalização, o controle sobre o desmatamento ilegal na Amazônia, há uma procura maior no mercado por madeira produzida de forma legal. Então, o produtor tem, sim, mais uma oportunidade de renda que não vai atrapalhar em nada a produção de alimento que já existe no país, porque essas áreas, preferencialmente, serão aquelas áreas já degradadas, áreas de difícil uso para o cultivo agrícola. Vamos ouvir aqui o Raul. Raul, você criou agora um observatório, né, para monitorar isso aí. O que é isso exatamente? Como é que funciona isso? Como é que vai funcionar? Olha, o observatório é uma iniciativa de várias organizações da sociedade civil, que tende a ampliar. A ideia do observatório é poder todo mundo que tem interesse na implementação da nova lei, em saber como a nova lei está sendo implementada, serão bem-vindos no observatório. O objetivo dele é simples, vai ser, bom, essa nova lei ela vai sair do papel, vai ir para o chão, né? Eu estava aqui ouvindo eles falarem, uma preocupação nossa é o seguinte, a nova lei ela foi aprovada com o seguinte discurso: nós temos uma nova lei que tem menos proteção hipotética, legal em relação ao anterior, né? Porque houve sim anistias aí, desmatou, tem que recuperar menos, não tem que recuperar nada e tudo mais, porém ela vai ser implementada, diferentemente da outra, onde tinha essa percepção de que era uma lei bacana, era uma lei importante, inteligente em vários aspectos, mas que não pegou, né? Não foi para o chão. Então era essa troca que deveria ter havido. A nossa preocupação é que nem essa troca exista, ou seja, que a parte importante da lei, a de pegar mesmo, que é restaurar a nascente, restaurar matas ciliares, compensar aquele que preservou, premiar, falar, olha, você preservou, você está sendo premiado aqui, está sendo reconhecido pela sociedade brasileira como alguém que fez um serviço para a sociedade. Que isso não aconteça. Para que isso aconteça, depende muito mais do que um decreto, uma publicação. Nossa preocupação é que fique uma coisa burocrática, não é algo burocrático. Para que isso aconteça, você tem que ter crédito para isso, a juros baratos, em condições facilitadas, você tem que ter premiação, você tem que ter incentivo, subsídio em muitos casos, porque não, o deputado Colau estava dizendo, aquele sujeito que há 40 anos atrás abriu uma área que na época podia ou foi incentivado, isso aconteceu muito, né? Mas que está numa área equivocada,
tá assoreando o rio dele. Independente de quando ele abriu, você tem que ter algum apoio para ele falar, olha, é melhor você restaurar do que você continuar com essa produtividade ruim aí. Como que você vai subsidiar isso? Onde está a semente para isso? Qual que é a assistência técnica? Como que a gente vai ensinar o produtor agora, assim como o deputado Colato, enquanto agrônomo, né, ensinava a drenar um banhado, nós temos que ensinar agora a restaurar esse banhado, a restaurar áreas de forma produtiva. Né? Tem várias experiências no Brasil de restauração, tanto de nascente, de mata ciliar, como de reserva legal, né, objetivando o uso econômico daquilo. Por exemplo, o caso do banhado. No caso do banhado. Que foi drenado e que precisa ser restaurado. Olha, você tem... Bom, sabe quem é um dos maiores países que restauram áreas úmidas no mundo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos drenou todos os banhados deles, né? Tiveram muitos problemas com produção de água, muitos problemas. Hoje a lei americana só libera crédito para aquele produtor que comprova que se tem uma área úmida na sua propriedade, ele está preservando. Nós temos muitos casos de restauração de áreas importantes para a produção de água no Brasil. Nós do ISA temos trabalhado na bacia do Xingu, no Mato Grosso, e tem muitos pequenos produtores assentados de reforma agrária que foram assentados num lote que era só pasto, um pasto altamente degradado, com um pouquinho de vaca ali, porque o solo já tinha ido embora, que estão restaurando áreas, estão voltando a água das nascentes, voltando a água dos rios e estão tirando dinheiro dali de dentro. Estão vendendo frutas, podem mais para frente vender madeira, né? Estão coletando sementes para poder vender para outros que têm que restaurar. Então tem toda uma cadeia, o Paulo Guilherme falou bem aqui, da economia florestal, da restauração. Se nós formos inteligentes, nós temos que incentivar isso. Né? Tem produtores que complementam a renda, pequenos produtores que complementam a renda por ano com 5, 6 mil reais por ano. É bastante dinheiro para um assentado de reforma agrária. Enfim, tem muita coisa que tem que acontecer, mas que não é uma burocracia. Não adianta ter um decreto, ter um programa escrito na internet. Você tem que ter no chão. E nós não temos visto isso acontecer. Por exemplo, para que os cadastros aconteçam, não adianta o produtor ir lá e dar sua informação. Esse é o começo do processo. Tem que ter alguém do órgão ambiental que vai analisar aquelas informações e dizer, bom, você tem que restaurar tanto, tem que preservar tanto, é assim essa situação. Para 5 pontos, não sei quantos milhões de propriedades rurais, todos os órgãos ambientais do país já deveriam ter contratado centenas, se não milhares de funcionários para dar vazão a isso, para que o produtor não fique 3, 4, 5, 10 anos esperando, que é um absurdo, ninguém quer isso. Mas esse trabalho de cadastramento, ele é um trabalho técnico que no começo a escala dele é grande, né? Uma escala enorme, precisa de muita gente. Exatamente. Mas depois não. Isso. E aí como é que você vai fazer? É como se fosse um censo. Isso. Você tem que contratar gente para fazer isso num período breve, né? É como o censo ou como a declaração de imposto de renda. Hoje nós já estamos acostumados a fazer a declaração pela internet, né? Todo mundo faz. Mas aí, a sua no declaração. caso, envolve outra coisa. Mas tem uma diferença fundamental. A análise depois imposto... é que é um curto período de tempo, né? Que vai precisar de servidores para poder analisar essa análise. Mas e há a possibilidade, inclusive, Paulo, de automatizar essa análise. Né? Há recurso tecnológico que permite, a partir da imagem de satélite que é disponibilizado, identificar o que de fato há de cobertura vegetal. Mas não está vegetal. dessa forma hoje. Acho que essa é uma diferença fundamental. O imposto de renda, eu entro lá com meus dados, declaro minha renda declaratória, se eu omitir, vou ter alguma penalidade. E o programa, né, do imposto de renda já fala, ó, você deve tanto de imposto, está aqui a sua guia, recolha, né? Ou você vai receber tanto de volta. No caso do cadastro ambiental rural, pelo menos do modo como está hoje, você não sai com isso automaticamente. Alguém tem que analisar um servidor público e falar, olha, você tem que restaurar tanto, você tem que fazer isso. Teria que ter, pelo menos um contato temporário, isso não aconteceu até hoje. O órgão ambiental vai confirmar a informação que o produtor apresentou. Mas se estiver errado, tem que corrigir, tem que analisar, ou seja, depende de uma análise posterior, coisa que o imposto de renda não depende dessa análise posterior, só na malha fina. Na prática, o que está acontecendo? O agricultor não sabe nada da lei e os técnicos também não sabem. E não tem essa estrutura que o Raul falou. A área ambiental, vou dizer... pública, não se adaptou, não criou nada. Nós estendemos o credenciamento para técnicos da área privada, só que ninguém está fazendo isso. E, na verdade, esse declaratório, que é o cadastro ambiental rural, não é simplesmente você fazer o imposto de renda, porque ainda assim tem que pegar o contador lá, porque senão você se enrola. Você tem que ter coordenada geográfica, você tem que ter a imagem tem, deputado. A imagem já é georreferenciada. Desculpa. Acima de 4 motos tem que fazer um georreferenciamento na propriedade, né? E depois, lá na propriedade, você tem que ter um ponto para localizar quem que é o proprietário daquela área.
ninguém consegue fazer sem ter um técnico. Ninguém, porque você tem que fazer um croquis simples, mesmo para pequena propriedade, ou um mapa de georreferenciamento, que no Brasil, faz 20 anos nós estamos tentando fazer, e foi feito 2%. O INCRA não consegue fazer, entendeu para o Exército fazer isso. Elas são coisas diferentes. A diferença é o seguinte, o georreferenciamento é fundiária, mas você tem que ter a ocupação territorial, que é outro trabalho, tão quanto trabalhoso como isso. É só você pegar um técnico, ele vai te dizer, não, para fazer o georreferenciamento de área é tanto, e para você fazer a questão do cadastro é outro tanto, porque o serviço é muito maior. Você tem que localizar a reserva legal, a PP, as casas. Mas isso é feito na imagem. Não mas tem trabalho, é trabalho técnico. É trabalho técnico. Então não tem esses técnicos fazer isso. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta tratando desse assunto. Até já. Voltamos com o 3-1, que hoje conversa sobre os principais desafios do novo Código Florestal. Estão aqui conosco Raul do Vale, coordenador adjunto do Programa Política e Direito do ISA, Instituto Socioambiental, Paulo Guilherme Cabral, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, e o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. O 3-1 ouviu o coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, Rodrigo Justus de Brito. Ele fala sobre os desafios e entraves da nova lei. É uma lei nova, desenvolvimento de software também foi feito, tem estados que não têm condição de fazer, tiveram que fazer capacitação dos seus servidores, então esse ano foi um ano de trabalho administrativo agora, né, a partir desse mês de junho em diante, que começa o dever de casa dos produtores, que é fazer o cadastramento. A base de dados ela é uma base de dados federal, onde tanto estados, municípios, o IBAMA tem acesso integral a esses dados que são lançados, ou seja, é feito pela internet, então o monitoramento de todos esses dados e a transparência da qualidade dos dados, ela é facilmente verificável pelos servidores, seja do Estado, seja da União. O cadastramento das médias e grandes propriedades, a gente não vê dificuldade que isso venha a ser feito rapidamente, até porque quem já possui mapa e já fez para outras finalidades, para o INCRA, para bancos e tudo mais, já tem esses mapas prontos, é uma questão de abrir a internet e fazer o lançamento automatizado, inclusive. Agora, para os pequenos, existe essa dificuldade e todos têm que fazer esse cadastro em 2 anos, e quem não fizer o cadastro não vai mais operar crédito rural. Pelo que ele está falando, né, a dificuldade maior é com as pequenas propriedades, né? O que a lei diz? Que a pequena propriedade, o Estado fará isso gratuitamente. Que Estado? O município, a União, o Estado, quem fará isso? Então, alguém está esperando por alguém e ninguém faz esse cadastro. E o agricultor não sabe o que fazer. Os prefeitos estão assustados, porque isso vai cair tudo na prefeitura lá, porque a lei diz, preferencialmente será entregue na prefeitura ou no Estado. E não há quem... Todo mundo passa a bola para o lado. Passa para o lado. E não, a coisa não acontece. Então, eu queria que o Dr. Paulo colocasse bem claro essa questão do cadastro, porque ele está atrasado, sim, não tenha dúvida nenhuma. E o decreto 7830, ele dá normas gerais. Agora, o formulário, como fazer, agora estão criando umas figuras aí do Prada, do CRAN, que ninguém sabe o que é, que não está na lei. Então, os estados que fizeram, o que estão fazendo, tem que fazer de novo, tem que adaptar a legislação do novo Código Florestal. Então, qual é a recomendação que nós damos para Santa Catarina? Para fazer 2 vezes? Não, vamos fazer uma e vamos esperar o que vai acontecer na regulamentação exatamente para nós poder fazer esse cadastro, que é uma coisa definitiva, que é declaratório. Se o agricultor errar lá na informação, depois ele vai ter problema para resolver na frente. Então, você tem aí ainda a dificuldade, o que é pequena propriedade. Nós colocamos lá que pequena propriedade até 4 modos por imóvel, por escritura, por registro. Já tem pessoas querendo agrupar 2, 3, 4 propriedades por CPF. Então você tem toda uma confusão. Quando você fizer o cadastro por imóvel rural, você tem que colocar os dados da escritura e tal, por escritura, por registro.
e está se misturando isso tudo. Então, tem muitas dúvidas a ser aplicadas para a gente poder ver como é que vai na prática acontecer. Se você pegar os técnicos hoje, tanto de própria Fátima Santa Catarina, você vai conversar com o técnico, não sabe nada de cadastro, não sabe nem como orientar. Então, nós temos que buscar esse trabalho, tem que ter um tempo de amadurecimento para fazer isso, para poder as pessoas fazer esse cadastro exatamente conforme a lei diz. Por isso, como foi colocado pelo Rodrigo Justo, da CNA, esse primeiro ano foi um ano de articulação institucional e de preparar os instrumentos para a implementação do cadastro ambiental, que é um instrumento, é um primeiro passo de um processo que vai durar bastante tempo ainda para a recuperação dessas áreas, especialmente com uma recuperação com vistas também com finalidade econômica. A gente pode conciliar as coisas, né? Tanto conservar, recuperar ambientalmente o imóvel rural, quanto também gerar renda para o produtor. Mas tudo começa com o cadastro e ele não está atrasado. Nós estamos dentro do prazo, o produtor não precisa também se preocupar neste momento, não precisa ser criado nenhuma situação de pânico em relação ao produtor, porque o prazo, como está estabelecido na lei, para fazer o cadastro de todos os imóveis rurais em um ano, possivelmente podendo ser prorrogado por mais um, ao todo, então, seriam 2 anos, ele não está dado uma data ainda para começar. Essa data será definida pela ministra de Meio Ambiente, que vai, então, anunciar o período quando começa a contar essa data. Então, o produtor ainda não tem que correr... A lei foi aprovada com um prazo de 2 anos, sim, um período, mas o início do prazo não é o da promulgação da lei. Exatamente isso. Não há... Ele vai ser estabelecido pelo Ministério. Exato, vai ser estabelecido. Quando é que o Ministério vai estabelecer? Isso deve acontecer proximamente, possivelmente este mês de junho. Então, a data ainda, à medida que ela é definida... a partir da implantação do cadastro, está na lei. Não é assim, deputado. Como que não? Lei, o início para o cadastramento não tem nenhum artigo que defina... Tem data, tem artigo. Eu não sei qual é o artigo. O senhor, como deputado, deveria saber disso. Com certeza está lá escrito. Então, não tem uma data definida para o início. O produtor não precisa se preocupar, não precisa correr ao órgão ambiental. Quando o Ministério anunciar o período, aí vai começar a contar o prazo de 1 ano. Inclusive, também uma informação que foi dada, o crédito, só vai ter restrição ao crédito a partir, a lei assim disse, a partir de 5 anos da sua publicação. Então, já passou aqui, 1 ano. Então não há também prejuízo em relação ao crédito. Secretário da área do Ministério do Meio Ambiente. Então é uma informação oficial para o produtor, para o pequeno produtor. O prazo ainda não está contando. Ninguém precisa entrar em pânico, ninguém precisa entrar em pânico, exatamente ficar isso. preocupado. Tá. Então, o processo todo do cadastramento, né, ele é compartilhado entre os órgãos ambientais. A lei estabeleceu que, preferencialmente, o cadastro é feito junto ao órgão estadual. Isso é muito importante porque o código anterior criou-se uma confusão, inclusive, em relação à questão da averbação da reserva legal. Muito pouco foi feito de averbação, porque não sabia exatamente qual era a competência, como fazer, e era algo caro de ser feito. Agora, a lei disse que o instrumento de cadastramento tem que ser simplificado, tem que ser ágil. E é isso que nós, durante esse primeiro ano, estamos preparando. Um sistema, um software, para ser disponibilizado pela internet, onde o produtor não precisa assinar papel, não precisa enviar documento, não precisa ir ao órgão ambiental. Ele faz tudo pela internet. E ele será apoiado, sim, pelos órgãos de extensão rural, pela prefeitura também. Várias entidades têm nos procurado, a CNA, a CONTAG, a OCB, oferecendo ajuda para fazer o cadastramento. A CONTAG, por exemplo, tem 4.000 sindicatos de trabalhadores rurais no país. Esses sindicatos também vão orientar os seus produtores. O órgão ambiental ele vai ter que fazer a análise e a aprovação, a confirmação que aquele cadastro está correto. A partir disso, então, é feita uma aprovação do cadastro, né, que são esses instrumentos que o deputado falou, para tocar para frente, aí entrar no processo de recuperação, que sem dúvida é o que a sociedade toda está aguardando. O secretário só colocasse aqui a nível nacional, se a averbação da reserva legal é exigida ainda em cartório ou não. Então, qual é a posição do Ministério? Isso o deputado esteve, de fato, com a gente no Ministério. Inclusive, alguns estados fizeram, né, como o estado do Paraná e o próprio estado de Santa Catarina. Nós entramos em contato com o órgão ambiental e a lei que estabeleceu que o CAR substitui a averbação da reserva legal. No cartório, né? No cartório. Então, aquela averbação que era feita em cartório, ela não é necessária à medida que o CAR foi exatamente criado como um instrumento mais ágil que dá a melhor precisão. Mas enquanto o CAR não foi criado, os cartórios estão exigidos. A averbação tem que ser feita. Esta é a questão que o Ministério Público, em alguns estados, tem colocado e até enquanto não houver o cadastro ambiental, deveria se continuar a fazer. Vamos ouvir o Raul sobre isso. Mas a lei, claro, fala um pouco sobre isso. Olha, eu queria Porque tem o aspecto burocrático, mas tem a coisa prática, né?
da recuperação e da Pois é, eu queria preservação. aqui fazer 2 observações. A primeira, de serviço público para o telespectador, é que o cadastro não é por matrícula. A lei ela é muito clara, é por imóvel. Imóvel é a unidade que o fazendeiro usa, que o proprietário usa. Às vezes tem mais de uma matrícula. Não foi né? essa a intenção Mas nossa é do dele. legislativo. Não, mas na lei É o que está Vocês escrito não, a lei não isso. diz isso. Por Então, propriedade, não faça isso, por porque imóvel. cadastrar Imóvel é por registro matrícula será cartório. inclusive uma fraude, pode ser Matrícula, penalizado. Então, vamos deixar claro isso daí E para fraude? que não Jogada, incorra em Uma erro, fraude né? pública, Jogada que maldosa. discutimos com o Agora, Brasil inteiro. a segunda 3 questão, anos. a segunda questão que eu acho importante é o seguinte: se a gente ficar olhando, né, para isso aí como uma burocracia a mais, né? Então empurra para esse, empurra para aquele, aquela batata quente que ninguém quer resolver. O que a gente precisa agora, em âmbito federal, no âmbito dos estados, é ter políticas que possam trazer, incentivar o produtor a entrar para dentro do cadastro. O cadastro vai poder diferenciar, pela primeira vez, a gente vai poder diferenciar um por um, quando todo mundo estiver dentro, e falar assim, olha, esse não cumpre a lei, esse cumpre a lei, e esse cumpre mais do que a lei, preserva mais do que a lei exige, né? Para esse que cumpre mais, você deveria ter uma série de incentivos em todos os aspectos, em todas as políticas agrícolas, na política fiscal e tributária. Ele deveria ser reconhecido pelo Estado brasileiro como alguém que, prestando um serviço, garantindo água de qualidade para nossas hidrelétricas, para a cidade, a nossa biodiversidade, ele vai ser premiado. Se isso acontecesse, os municípios podem ter interesse, em vez de ficar empurrando com a barriga, falar, não, olha, deixa que eu faço. Vamos cadastrar todo mundo aqui, eu vou criar uma política para ajudar você a reflorestar a sua área, vou treinar meus extensionistas, vou ter semente, vou fazer uma muda, vou subsidiar isso para que você tenha interesse em fazer, tenha interesse em estar cadastrado, para que você possa ter um crédito mais barato, E já tem você município possa fazendo isso, né? vender o seu produto Tem por um exemplos preço já. melhor, você possa ter uma série de benefícios. Esse que é o virtuoso que a gente deveria ir, não ficar discutindo quem faz, quem não faz, mas como fazer Mas e isso custa incentivar que todo dinheiro, mundo alguém faça. tem que pôr o dinheiro na conta. Façamos pelo Estado. O Estado brasileiro deveria entender, eu acho que isso é interessante, que uma vez a gente tendo as áreas rurais inteiras do Brasil cadastradas, não só para a área ambiental, deputado Colato, mas para todas as políticas que vão para a área rural do Eu Brasil. vou mais longe, eu acho que o Ministério você do Meio Ambiente poderia tem que ter fazer muito isso. melhor, Esse cadastramento uma tem que ser política do muito Ministério melhor. do Meio Ambiente para o Brasil A inteiro. política Não, a lei não agrícola, por estabelece exemplo, isso. pode ser porque muito isso não melhor deixaram. direcionado Cá com para isso. nós, o Ministério não deixou. Nós temos que ir pelo O que a cadastramento lei tinha que ser está dita, nacional. né? Agora, voltando, pode ser estadual, pode ser municipal, pode ser por propriedade. Mas, na verdade, o governo não aceitou essa nossa proposta, que era por Estado ou na União que fizesse Então, nós isso. estamos seguindo a lei. A lei Agora, diz isso, Não, que é mas a lei você perfeitamente sabe como é que estável. funciona. Agora né? vou fazer A pressão do Palácio fazer é um muito maior comentário do que político aqui. o poder do Congresso. Deputado, o senhor é da base do governo, mas está fazendo mais oposição do que a Não, ONG. estou ajudando o governo. Quero achar a solução para o governo, ele não está entendendo isso. Porque na prática, assim, ó, quando chega lá no campo, a coisa é diferente. Quem que põe a mão no bolso é o agricultor. A dificuldade do agricultor, o Raul fala em recursos, em programas, não tem programa nenhum. Mas temos Santa que criar, Catarina deputado. instalou, Vamos criar. só para te dizer, Santa Catarina instalou em 2010 os serviços ambientais, pagar 30 sacos de milho por hectare quem tivesse acima da reserva legal exigida. Até hoje não regulamentou, porque o Estado não tem dinheiro para isso. Então cai tudo nas costas do produtor. Mas na Esse é o prática problema. não é isso que nós E estamos mesma vendo, não. coisa com o Ministério Na do Meio prática- Ambiente. Me na pergunto, prática, nós estamos vendo, o deputado, que, tem que o muita gente governo instalou interessada até em agora fazer de o CAR. projetos para serviços ambientais? Nada. Não Isso, teve nada. isso o senhor sabe que está tramitando no Congresso, tem projetos de lei Não, que está sendo discutido. você pode colocar o governo lá- não pode despender do orçamento público sem uma está na autorização lei. legal. Cota de reserva ambiental está na lei, que você vai criar isso. E vai ser é todo um regulamentado. processo, vai ser regulamentado. Mas o produtor não pode fazer nada, até que não fazer o cadastro e regulamentar isso, depois vira o ok da órgão ambiental, não pode fazer nada. Na verdade, o que a gente Então, tem nós estamos observado, tem engessados muitos dentro desse exemplos, processo. bons exemplos, tanto de prefeitura, quanto de ONGs, a própria CNA está colocando, a OCB, a CONTAG, tem muita gente querendo fazer. Até Todo mundo agora, a quer gente fazer. não ouve ninguém dizendo assim, não, o código não é bom, não vou apoiar, não vou participar. Agora, não seria o Todo caso mundo está do interessado Ministério em colocar do- na prática. do Ministério aproveitar essa oportunidade, um ano de Código Florestal, para tomar algumas iniciativas emblemáticas com relação à aplicação do Código Florestal? Mas nós tínhamos lados opostos, como já está sendo colocado desde o início do programa, em discussão ao Código Florestal. Uma primeira iniciativa que nós tomamos foi de conversar com ambos os setores. Então, nós temos hoje acordo de cooperação, tanto com a CONTAG, como com o Movimento Sem Terra, com a CNA, com a OCB, e vamos ampliar isso aí, inclusive, para a indústria também, a Biov, a BIEC, que trabalha com óleos vegetais e com a carne, todo mundo interessado em dar sua contribuição para fazer o cadastro. Então, essa foi uma primeira iniciativa. Outra, preparamos um sistema, um software para disponibilizar para os estados. Eles não são obrigados a utilizar, eles podem usar o que foi desenvolvido pelo IBAMA ou podem usar o seu próprio, desenvolver algum próprio, como o estado da Bahia fez, desenvolveu o seu próprio instrumento e já está
já está funcionando, já está colocado em prática. Fizemos capacitações dos gestores de governo que vão aplicar esse cadastro. Fizemos aquisição de imagens. Pela primeira vez, o governo federal comprou a imagem completa de todo o território nacional e vai continuar comprando para fazer o monitoramento. Estamos buscando também recursos financeiros. Já fizemos convênios, repasse de recursos para 7 estados. Já estão disponibilizando também recursos para todos os estados do bioma cerrado. Então, são várias iniciativas que estão sendo colocadas em prática e o fundamental é criar uma mobilização nacional para que a gente possa, que 5,2 milhões de imóveis rurais, de fato, não é algo tão pouco assim para ser feito em 2 anos. Vai precisar de muito esforço. E, além disso, o que torna-se ainda mais importante ainda, depois de conhecer toda essa realidade, é colocar em prática, é fazer a recuperação. E existem várias tecnologias hoje já utilizadas pelas ONGs, pelos produtores, a Embrapa conhece também já desenvolveu muitas pesquisas nesse sentido. Por exemplo, criar uma certificação? Nós vamos criar um portal junto com a Embrapa para disponibilizar essas tecnologias. Que tivesse de acordo 100%. A lei já prevê isso no plano de regulação ambiental. Quando você aplicou aquilo que foi recomendado, você está certificado. Agora, a certificação para você esperar que aí a propriedade esteja legal ambientalmente falando, vai burocratizar e vai ficar todo mundo na dependência de esperar que um dia seja resolvido. Isso é a longo prazo, você vai recuperar para daí ter a certificação para estar regularmente ambientalmente falando. Então, isso burocratizou, sim, e nós temos que discutir esse assunto. É o CRAN que vocês estão falando aí, que é a certificação que nós não há intenção de gerar mais custo administrativo para fazer esse cadastro. Então, a gente não conseguiria, como a lei estabelece, vamos ter que fazer em apenas 2 anos. Bom, então nós vamos encerrar aqui agora, tá bom? Nosso tempo acabou. Nós agradecemos nossos convidados de hoje, Raul do Vale, coordenador adjunto do Programa de Política e Direito do ISA, Instituto Socioambiental, Paulo Guilherme Cabral, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, e o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. E nós, infelizmente, infelizmente, nós não encerramos essa discussão. Ela vai prosseguir com toda certeza. Até a próxima quarta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Brasil, com 3-1. Até lá.